Luiz vai estar partilhando conosco uma belezura. Luiz, quer partilhar? Sim, eu já partilhei aqui uma parte. O relatório tem 129 páginas, como é óbvio, não vou pôr aqui tudo, mas tem partes que nos deram muita satisfação, porque a faculdade vai dizer o que está ali escrito no chat, que o projeto tem um potencial enorme, porque tem efeitos muito positivos na autonomia, motivação e bem-estar dos alunos, bem como na satisfação profissional dos docentes, e permite concluir que revelam um elevado potencial pedagógico e institucional, afirmando-se como uma iniciativa promotora de inovação, inclusão e melhoria das práticas educativas. Pronto. E depois eles dizem que, face aos resultados obtidos, depois a frase ficou cortada, peço desculpa, face aos resultados obtidos, recomenda-se a sua continuidade e expansão progressiva, desde que sustentada por estratégias robustas de formação contínua de professores. Para nós foram 2 anos intensos de trabalho, que culminaram agora com esta avaliação muito positiva, e, portanto, estamos todos muito contentes hoje. Aliás, ficámos todos muito contentes esta semana, e era isso que eu vinha aqui partilhar com todos. Parabéns, Luiz, que alegria, que bom, amigo. E como você pode colocar como foi que você conseguiu essa construção, como que vocês conseguiram com essa equipe trazer essa possibilidade? Porque isso é muito importante para mostrar o processo, né? E possibilitar que outras pessoas possam fazer também. Na verdade, é muito simples de explicar e foi muito difícil de fazer. Porquê? Porque o que nós queríamos era seguir os valores que tínhamos em conjunto. E percebemos que a escola queria desenvolver a autonomia dos alunos, queria desenvolver o respeito, queria desenvolver a cooperação e depois fazia tudo ao contrário. Portanto, estava escrito no nosso PPP, aqui é projeto educativo, que estava escrito isto tudo, não é? De uma forma muito, muito linda, mas na prática toda a gente fazia ao contrário, toda a gente fazia coisas que não iam de encontro aos valores. E nós quisemos quebrar isto. O que quisemos quebrar isto foi começarmos a trabalhar com os alunos metodologias diferentes, aquelas metodologias que o Zé já tinha feito na ponte, com alguns dispositivos iguais e outros da nossa autoria, e começámos a ver que os valores estavam a ser cumpridos, ou melhor, antes de cumpridos, estavam a ser trabalhados, né? Porque os alunos faziam assembleias, porque os alunos discutiam como gostavam de trabalhar e o que estava a correr mal no trabalho deles. Isso só foi possível porque quebrámos aquela tradição milenar da escola de ter disciplinas, de ter conteúdos atrás uns dos outros, e abrimos completamente o espaço, partimos paredes, criámos grupos grandes. Os alunos, em vez de 12 professores, tinham só 2, trabalhavam com esses 2 o tempo todo, criaram regras de convivência, tiveram conflitos também. Eu já disse aqui, o conflito é motivador de discussão e de nova regra, não é? Não há mundo sem conflitos e, portanto, temos que viver assim. E foi muito positivo. O grande boom de felicidade, em primeiro lugar, foi nos professores e nos alunos, não é? Mas depois estendeu-se aos pais. Aliás, este relatório descreve também, lá pelo meio, uma enorme felicidade dos pais para com os filhos. E depois temos indicadores brilhantes, que é deixámos de ter ausências às aulas, deixámos de ter problemas disciplinares, deixámos de ter alunos sem querer estudar. Então, só falta o quê? Falta ainda aquilo que eu também considero importante, que é as aprendizagens melhorarem. Okay? As aprendizagens em concreto, no sentido de que os alunos ganhem mais competências. Não é no sentido de que os alunos decorem mais conteúdos. É no sentido de que os alunos ganhem mais competências. Essa parte falta trabalhar. Mas se eu vos disser que começámos há 2 anos com educadores que nunca tinham trabalhado assim,
que não sabiam o que esperava, que foram caminhando e que caminhando, como se diz, não é? O caminho faz caminhando, e foi através disso que foram corrigindo os seus erros e encontrando novas potencialidades nos alunos. Eu estou muito contente porque em 2 anos conseguimos muita coisa. Não se esqueçam é que o Zé demorou 30 na Escola da Ponte. E a Escola da Ponte é um meio rural, não é um meio urbano como o nosso aqui, e o meio rural tem as famílias mais próximas. Poucas casas e apenas um café no meio da aldeia, é mais fácil das pessoas se conectarem. Aqui na grande cidade, que é pequenina comparada com São Paulo, mas ainda assim é grande, é muito difícil conectar estas pessoas assim. Mas nós conseguimos, em parte, esse feito, muito mérito de quem trabalhou com os alunos, e como o relatório indica, vamos continuar este processo para chegar à escola toda, como eu já disse. Eu queria sair daqui, queria ser a minha passagem pela educação com este processo terminado, com a escola diferente. Vamos ver se consigo. Parabéns, Luiz, que maravilha, hein? Que construção fantástica, isso é muito importante, ainda mais você trazendo esse relato, né, dessa construção, como você está fazendo, como foi feito com a equipe, uma mudança e transformação numa localidade onde não tinha, né, era totalmente tradicional, até como nós acompanhamos, né, na escola Manuel do Maia, onde inclusive tinham prédios e elas foram derrubadas, né, para trazer essa possibilidade. Eu vou contar só uma pequena parte para vocês verem como as coisas aconteceram, como foram discutidas. Neste grupo de alunos, nós tínhamos 6 alunos estrangeiros, 6 alunos do Nepal, do Bangladesh, da Índia, dessa parte do mundo. Nenhum deles sabia falar inglês, nem português, claro. E quando eles começaram no projeto, eu disse à minha equipa que queria os alunos incluídos naquele projeto. Porque eu sabia que aquilo ia ser um desafio muito grande para todos. Era preciso criar ali a relação, era preciso que os alunos aprendessem português pela imersão, não é pelas aulas, é pela imersão, pela relação e pelo contacto. Nos primeiros dias, uma das tutoras disse-me que eu não consigo ensinar português a estes alunos. E eu disse, ela chama-se Ana. Eu disse, Ana, estamos no início, isto é um caminho. Ela pedia-me muito que eu arranjasse um professor que ensinasse português aos alunos, fora do projeto, entende? E eu disse, não, porque isso vai contra os nossos princípios. O que temos que fazer é pôr os alunos em contacto com os portugueses, criar projetos em que eles se envolvam todos, porque os alunos vão fazer o seu caminho. Pois eu quero vos dizer que todos os outros alunos da escola tiveram aulas de português e estes não tiveram. 2 anos depois, foi agora há 2 meses atrás, estes alunos fizeram uma prova nacional de português. Todos os alunos aqui fizeram uma prova nacional de português. Sabem quem foram os melhores? Os 6 alunos do projeto. Tão simples, não é? Porquê? Porque tiveram 2 anos a fazer trabalhos em português com colegas portugueses. Nunca tiveram aula de português. Nunca. E então, isto embasbacou todo o mundo aqui na escola. É uma prova de que não se ensina falando. Né? Ensina-se fazendo. E tenho muitas outras histórias, mas depois eu deixo para outro dia. Por favor, Luiz, se alguém quiser fazer alguma pergunta também para trazer essas construções, porque isso é evidência, né? O que são as evidências de aprendizagem? Essa é evidência de aprendizagem que, sim, as comunidades de aprendizagem, elas acontecem, a construção da humanização é real, e que qualquer escola tradicional pode, sim, se tornar uma construção de escola, de paradigma de comunicação e paradigma de aprendizagem, né? Então, se quiserem trazer também perguntas sobre essa construção, está exatamente na nossa construção de aprendizagem com relação a como aprendemos, né? Porque justamente foi como eles aprenderam é que possibilitou que eles tivessem essa mudança, esse entendimento, até nas construções que são provas. Então, até nas provas, eles provam que
é possível essa construção e mudança e faz com que se aprenda sim, pelo esse isomorfismo, né, essa construção de fazer, fazendo. E em dinâmica, né, em relação humana, na construção uns com os outros, por projetos. Já agora, se ninguém tem perguntas, eu posso acrescentar que os alunos também foram os melhores em português e matemática. Não foram apenas em história e em ciências. Ok? E, em parte percebe-se porque os alunos que não sabiam falar português tiveram que fazer estas provas também. Então, no início, como eles tinham muita dificuldade em perceber o que era pedido na prova, porque não sabiam ler português, então tiveram dificuldades na prova de História e de Ciências. Mas matemática, que é muito à base de números e raciocínio matemático, não é? E no português, eles foram os melhores alunos da escola na prova externa, ou seja, na prova que todos os alunos portugueses fizeram. Nem foi feita na escola, ok? O que nos contenta ainda mais. Esse relatório vai ser publicado, pode ser publicado no site? Está no nosso site, Rogério. Okay. Está no nosso site, lá na parte do projeto. O nosso projeto chama-se Colaborar. Cool de fixe, né? Cool em inglês. E juntámos as palavras colaborar, do cool e do laborar, que é trabalhar em conjunto. Então, o projeto chama-se Colaborar, está lá no site e o relatório está lá publicado. É público. Ok, obrigado. Maravilha. Bom, então começamos com essa partilha de belezura, partilha linda que o Luiz está trazendo, em evidência de prática, mostrando que sim, nós constituímos essa rede, sim, nós construímos projetos, nós humanizamos a localidade onde estamos. Então, se tiverem, inclusive, perguntas ou questões, nós poderíamos desenvolver, né, como nós estávamos trazendo desde a semana passada, com relação a essa apresentação, né, dos projetos, de como está funcionando, como está desenvolvendo essa aprendizagem. Eu vejo que é importante para a gente trazer aqui esses questionamentos, né? Falamos das construções da instituição, né? E o que é essa instituição quando a gente organiza pela axiologia, né? Que são os valores e que fazem essa mudança de valores, né? Então, perguntas, questões, alguém gostaria de trazer alguma questão de como fazer? Senão eu teria várias perguntas para o Luiz já para começar a trazer a nossa reflexão, mas se alguém tiver ou quiser trazer Meu Deus! Tem prova hoje? Tem prova? Não estudei. Ah, Luiz, não tem problema não, essa prova você não precisa estudar porque está no seu coração, e você vive okay. ela. Então, quando a gente vive, pode fazer a prova que for que a gente passa. É isso. É isso. Bom, então eu tenho uma perguntinha, Luiz, se você puder trazer essa referência de como que você vê que é esse processo. Por exemplo, o que você viu que funcionou, que assim você teve mais facilidade e viu que, por exemplo, você poderia mudar, né? Porque as pessoas sempre perguntam, para a gente fazer esses desenvolvimentos nas localidades, com a vivência, o fazer, nós vemos outras formas melhores de fazer, né? Então você tem assim uma sugestão, né? Olha, o caminho que eu percorri foi esse. Não é modelo, não é fórmula de bolo, não é nada disso, mas é no seu entendimento e aprendizagem. O que você compreendeu nessa construção? Sim, eu tenho 2 ou 3, embora já tenha posto muitas no meu Instagram que fala do projeto, que é o Educare, né? Eu vou pôr aqui para quem quiser seguir. Só um bocadinho que eu já falo. Mas eu tinha 2 ou 3, que é... A primeira é, para desenvolver um grupo, você tem que fazer dinâmica de grupo. Não há outro caminho para seguir. Não há aquele caminho do sentou e escreveu o sumário e vamos começar. Não, não há esse. Nós tivemos, os grupos, as crianças e os tutores tiveram, no início do percurso, apenas dinâmica de grupo. Estabeleceram acordos, conviveram, conheceram-se uns com os outros, não estiveram na sala de aula a dar a matéria, certo? Isso foi muito importante. É muito importante porque cria as relações, cria o início de um percurso coletivo. E às vezes esse percurso é chato, ou seja, às vezes nesta dinâmica vão haver alunos que não gostam uns dos outros. Pronto, vamos falar assim mais claro. Vão haver alunos que não querem
seguir este modelo, porque ainda não o conhecem. Isso faz parte da construção do grupo. E, portanto, não desistam desta parte. É muito, muito, muito importante, e nós verificamos que através de jogos cooperativos, que através de assembleias em que os alunos estavam todos em roda e discutiam os assuntos que tinham acontecido naquele mesmo dia, é muito importante esta parte. Portanto, este é o primeiro conselho que eu daria. E o segundo conselho que eu daria é: não vão depressa. Sem pressa. Sem pressa, porque às vezes estamos na ânsia de que os alunos aprendam logo, estamos na ânsia em que ninguém volte para casa um dia que seja, sem levar um conteúdo na cabeça, e isso não é benéfico. A aprendizagem dá-se de forma muito rápida quando os alunos estão preparados. Isso foi outro ensinamento que eu percebi, em evidência, embora eu já soubesse que aprender custa muito pouco. Mas tem que se estar preparado. E às vezes os alunos não têm essa preparação porque ou não têm ligação afetiva a quem está a comandar o grupo, ou não têm ligação afetiva aos colegas que estão com eles, ou não entendem os valores, ou não percebem as regras. E isto impede a aprendizagem. Quando isto está conseguido, a aprendizagem dá-se de forma muito rápida e muito consistente. Okay? E os alunos mostram que também sabem mais do que aquilo que o professor quer ensinar ou quer trabalhar com eles. E, portanto, este era a terceira sugestão que eu dava. Observem aquilo que os alunos já sabem. Os alunos não são um construto que vem vazio, não é? Não vem. Os alunos trazem experiências de casa, trazem experiências da sua vida, embora curta, mas sabem muito mais às vezes que um professor em determinada área, e não podemos deitar isso fora, porque é a partir daí que eles conseguem desenvolver todo o seu potencial. Portanto, nós em Portugal temos aprendizagens obrigatórias, vamos dizer assim, mas não ter pressa de chegar a isto é um conselho que eu daria a todos os que quiserem começar assim. Depois perceber que os nossos alunos aqui são muito fracos, porque estão habituados a trabalhar numa metodologia que lhes dá tudo, que lhes oferece o conteúdo numa bandeja. E esse conteúdo depois não é bem recebido pelos alunos. E, portanto, tivemos mais dificuldades em trabalhar com os alunos de 10 anos, porque estes alunos tiveram, em 4 anos para trás, uma metodologia diferente. Não é? É como se eu quisesse educar o meu filho durante os primeiros 4 anos de vida com 5 ou 6 valores, e quando ele chega aos 10 anos eu digo, não, agora não são esses valores, são outros. Não dá. Essa foi uma dificuldade enorme que nós tivemos. Por isso nós queremos estender esta metodologia aos alunos mais novos, àqueles que começam logo nos 6 anos de idade na nossa escola. E quando assim for, eu acho, tenho quase a certeza, que eles chegarão aos 10 anos com uma capacidade de uma autonomia muito maior do que têm hoje estes alunos que trabalharam connosco agora aqui. Eu daria essas 3 sugestões, ok? Dinâmica de grupo, muito importante. Não ter pressa, ok? Isso é fundamental. E desenvolver o potencial que o aluno já traz, que é brutal. E que a escola mata. Ok? E que a escola mata. Agradecida, Luiz. Para quem está chegando agora, bom dia também, Helder, bom dia, boa tarde. Então, o Luiz está apresentando o relatório. Eu coloquei o link aqui, Luiz, se você ver, confirma se é também, tá? Que ele teve um grande avanço. Então, se você... É isso aí mesmo. Muito bem, Zizi. Tem competência de pesquisa na internet. Agradecida, Luiz. Depois eu vou compartilhar. Isso é uma evidência que eu agora vejo me dizer. É isso mesmo. Está ali o relatório, todo lindo. Agradecida. Aí o Helder está com a mãozinha levantada, é disso que estamos falando agora, no momento.
Olá, gente querida, bom dia, boa tarde. Minha voz está chegando bem a vocês? Isso em meio a uma festa aqui, algumas 20 crianças estão ali falando de contos, de mitos, uma coisa bem legal, assim. Adoro isso. Acho que é um dos conteúdos que eu afianço, essa ideia dos mitos, dos contos, para as várias idades. É uma linguagem multinível, com um simbólico muito rico, para cada um tirar um aprendizado, cada qual de acordo com o que quer e precisa. Adorei essa fala do Mocho, sobre a questão do ritmo, de não ter pressa, né? De perceber que esse conhecimento aí, ele parte das pessoas, e eu quero compartilhar que a tutoria, antes de pensar numa metodologia, é um convite a uma experiência legal, de vocês exercitarem tutoria. Com as pessoas perto de casa, na escola, nas comunidades, onde seja. Eu estou fazendo por volta de 50 tutorias, e tenho percebido que essas tutorias elas têm respondido todos os itens em 6 meses, tá? Todos os itens da BNCC de 1 ano, tá? As crianças, elas estão, ou seja, o que os professores buscam fazer durante 1 ano não conseguem com a tutoria, por dedução, tá? Ou seja, estudar sobre escorpião, sobre sereia, sobre seres míticos, fênix, a água, de onde vem a tempestade. Eles aprendem todos os conteúdos que são formalizados depois a partir do seu interesse, do prazer de aprender, de uma maneira muito mais simples. Então, a tutoria também seria um outro elemento aí que eu gostaria de convidar todos que exercitassem. Agradecida. Olha, só para acrescentar, que eu não disse, que a nossa metodologia tem a base da tutoria, claro, não é? Obviamente. Cada tutor tem 8 tutorandos, não é? Às vezes 10, depende do tamanho do grupo, mas é com base na tutoria que os alunos trabalham diariamente com os seus planos individuais, que às vezes se tornam planos coletivos quando a necessidade é coletiva, mas é à base de planos individuais. Travou aqui para mim, para vocês também? Sim, Luiz, travou, não conseguimos. Tá oscilando a internet, penso. Eu estava dizendo que travou aqui também para mim. Eu estava dizendo, não sei se ouviram, que a base do trabalho aqui também é a tutoria, ok? Estava dizendo isso, que um tutor acompanha 8, 10 alunos, depende, acompanhou durante estes 2 anos, ok? E agora o que vamos fazer é, estes alunos vão seguir viagem e vão para outros 3 tutores, enquanto que as tutoras que acompanharam estes 2 vão voltar ao 5º ano, né, aos alunos que chegam, para acompanhar estes alunos. É uma etapa intermédia. No futuro eu quero um acompanhamento mais longo, né? Mas aqui em Portugal nós temos uma série de regras de contratação de professores e de colocação que impedem muitas vezes os professores acompanhar os alunos do 5º até ao 9º ano, durante 5 anos. Então estamos ainda numa fase intermédia. Agradecida, Luiz. Agora deu para entender. A Fran está com a mão levantada. Fran, você quer fazer alguma colocação? Eu quero aproveitar para perguntar para o Luiz, né? Ele falou a respeito das crianças de 6 anos. Hoje, a nossa escola trabalha com criança nesse nível de idade. Eu queria saber, Luiz, como que você pensa em iniciar essa questão da tutoria para essas crianças já, para que eles, quando chegarem aos 10, como você disse, já estejam mais adaptados com isso? Como que é isso? Olha, nós temos um plano nos próximos 4 anos, que vamos ver se resulta, que é o seguinte: as crianças chegam à nossa escola entre os 3 e os 6 anos. Não? É a educação pré-escolar, que nós chamamos aqui. E o jardim infantil. E depois passam para o primeiro ciclo, que são 4 anos. Nós notamos aqui que as crianças, quando chegam ao primeiro ciclo, têm uma enorme dificuldade em aprender a ler e a escrever. Tá?
Então, nós vamos apostar nos 2 primeiros anos do ciclo numa forte incidência da leitura e da escrita para que os alunos cheguem aos 12 anos, aos 8 anos, todos a aprender a ler e a escrever. O que é que acontece neste momento? Os professores também dão alguma primazia às ciências, às artes, não é? E depois esquecem um pouco que é fundamental escrever e ler. Ok? Bom, e então nós dividimos o ciclo em, apesar de continuarmos a insistir nos valores, né? Apesar de continuarmos com a matriz axiológica, com tudo isso, só no 3º e 4º ano, quando os alunos têm 9 e 10 anos, é que eles passam a trabalhar em roteiros de estudo e em tutoria. Ok? Bom, nós vamos fazer isso nos próximos 4 anos e vamos avaliar, para ver como dá. Porque neste momento, nós só tínhamos projeto de roteiro de estudo a partir dos 10 anos. Não é? Foi o que eu já falei. Aos 10 anos, os alunos já trazem 8 anos, 6, 7, 8 anos de aprendizagem atrás. E essa aprendizagem não foi feita com respeito aos mesmos valores. Então, nós, nos próximos 4 anos, vamos querer alterar isto. Certo? Nós temos aqui 18% dos alunos que não conseguem aprender a ler e a escrever no 2º ano. É muito. Né? 18% de alunos é muito. Isto porquê? Porque o professor não dá uma incidência grande a esta preocupação e também, vos vou dizer, porque alguns deles não têm, não conhecem outras formas de alfabetizar senão aquela com que aprenderam a ser professores. Entende? Então nós vamos tentar resolver este problema nos próximos 4 anos. E se nos próximos 4 anos tudo correr como nós queremos, então nós vamos, se calhar, poder avançar mais cedo para roteiros de estudo e para um trabalho mais autónomo. Mas temos que ter algum cuidado. Eu acho que a Zizi tem uma opinião sobre isto, que eu gostaria de ouvir. No entanto, eu conheço poucas escolas em Portugal, muito poucas mesmo, cujos professores trabalham de forma autónoma logo no 1º ano, ou seja, logo quando os alunos têm 7 anos. Mas eu conheço, gente. Há aqui um movimento da escola moderna, que o José já falou muitas vezes, que trabalha assim, ok? Trabalha assim. Mas são professoras altamente dedicadas à escola, são professoras que constroem materiais para os alunos horas a fio, e isso não é comum, pelo menos aqui em Portugal. Agradecida, Luiz. Com certeza teria para colocar também, só passar, o Helder levantou a mãozinha, depois eu posso colocar, porque eu estou aqui com uma dificuldade de áudio também. Zizi, obrigado. Bom, eu sou professor do ciclo dos anos iniciais fundamental, começo com a turma de 6 anos de idade, até os 9 anos de idade, e depois desses 13 anos, 14 anos de formação com o Zé Pacheco, eu comecei a fazer a tutoria em sua radicalidade. Eu acho que é algo muito desafiador. Primeiro, que eu estou tendo desafio com quantidade de tutorandos, que é muito grande, e segundo, idades muito pequenas mesmo. Eu concordo isso com o Luiz, para começo, tá? De uma metodologia mais consistente. Mas depois, com o exercício da tutoria, eu defendo até radicalidade, tá? Ou seja, eu trabalho alguns dispositivos aos 6 anos de idade, que trabalham, assim, por exemplo, um dispositivo que chama Som Imagem. A partir de uma música que é tocada ao vivo, as crianças começam a desenhar sobre o assunto e dizer sobre o que elas desenharam, contar a história. Às vezes elas vão... Aí tem várias dinâmicas, né? Uma pode contar uma história que emenda com a outra, e eles vão criando uma história coletiva, ou cada um conta a sua história. Histórias que estão relacionadas muito com questões internas, que elas que criaram o desenho, e algumas vão dando títulos. E as minhas colegas alfabetizadoras em língua portuguesa, que é alfabetização em todas as áreas, né? Matemática, ciências humanas, a natureza, elas trabalham a fundamentação no letramento literário. Muita contação de história ao entorno disso. Muito bom isso. Elas me ajudam bastante. E, a partir dessa ambiência de letramento literário, eu gosto muito da alfabetização folclórica, ou seja, trabalhar nossas matrizes com resgate de cantigas de roda, principalmente. Eu defendo muito a roda, que fortalece a nossa dinâmica de grupo, para crianças de 6 anos, que, às vezes, ficar sentadinhas meia hora em círculo já é um tanto quanto exigente. E, a partir desse som-imagem, elas começam a fazer tutorias
a partir de imagens de interesses. Minecraft, por exemplo, um monte de brincadeira, um monte de coisa assim que às vezes a gente fala assim, isso não vai entrar com tutoria, e entra. E a partir disso, questões assim, por exemplo, buraco negro, e várias crianças vão aprendendo a ler e escrever. Atualmente, uma criança, por exemplo, que foi condenada pelo médico a 6 meses de vida, com paralisia cerebral, ele lê e escreve. A mãe é uma grande guerreira, está junto conosco nesse projeto. Nesse projeto educativo, ela está mais tempo que eu. Eu estou há 2 anos só, ela está 7 anos com o menino. E ele agora lê e escreve, a partir dessa perspectiva mesmo, tá? Então, ou seja, essa fundamentação do que você quer aprender, quais os seus sonhos, quais são suas criatividades, para que ele crie significações, significados, sentidos e significados, né? Para a leitura escrita é algo está sendo muito válido na minha experiência hoje. Agradecida, Helder. Então, queria trazer justamente essa construção, Fran, que eu trabalho com a alfabetização humanizada, né? Então, humanização da construção da alfabetização. E dentro desse desenvolvimento da criança, né? A criança ela pode trabalhar com tutoria desde bebê. Eu nasci em uma comunidade de aprendizagem, então fui desenvolvida como bebê. Os bebês já se reuniam, né? Sentadinhos, e faziam construção da dinâmica de grupo. Ah, mas como que eles conseguiam se entender? Então, os adultos, lembrar que a nossa construção é isomórfica, né? Então, os adultos, eles mostravam como. Eles sentavam junto, quando tinha uma coisa que precisava compartilhar, como um brinquedo, algum material, era demonstrado pelos adultos que não precisava puxar um para o outro, nem brigar. Sim, cada um poderia utilizar, cada um poderia construir. E essa relação com a natureza. Então, esse desenvolvimento da criança na tutoria, ela está muito ligada ao que a criança investiga. Então, ela investiga a sua própria aprendizagem. Então, ela pega tudo que está em volta, a própria relação uns com os outros, eles vão se perguntando e questionando. Ah, o que está acontecendo? O que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? E sempre trazer para as crianças, desde bebês, quais são as perguntas, para elas poderem fazer as perguntas. Mesmo que elas ainda babuciem, né, não sabem fazer, elas vão apontar, elas vão olhar, elas vão para aquele local. Então, esse acompanhamento é, sim, sem dúvida, muito necessário, mas é muito importante deixar elas se relacionarem, elas investigarem, construir com elas a possibilidade, abrindo espaço, para que elas possam ver como fazer e como desenvolver. E, claro, quando elas tiverem dificuldade, é aí que tem a intervenção para trazer as referências, né? Por exemplo, como é que se constrói valores com crianças de 3 anos de idade? Pode-se dizer que isso é impossível. Não, não é. Eu aprendi valores com 1 ano de idade. E eu lembro, eu tenho uma memória muito boa para todo o meu desenvolvimento. Então, com 1 ano de idade, por exemplo, o valor de cooperação, eu aprendi quando eu estava caindo, uma outra criança chegou e me ajudou a levantar do chão. E aí falaram, isso é cooperação, porque você está ajudando o outro quando tem uma dificuldade. E também tem empatia aí, porque percebeu que você foi cair, né, foi se machucar e uma mãozinha veio para te ajudar. Então, nesse momento, eu fui entendendo, eu fui fazendo os links, né, as conexões que depois, a partir da minha vivência, traduziram em valores. Então, os tutores, eles podem auxiliar justamente nessa construção. O que você está fazendo agora? Por exemplo, uma questão que é de professor e que é uma tendência difícil. Tem uma criança que ela está com uma dificuldade ou de amarrar o sapato ou de pegar alguma coisa. O que a professora faz? Ela vai lá e pega. Não. O que vocês podem fazer para pegar essa questão? Ah, mas eu sou pequeno, tenho 3 anos, eu não consigo. Consegue. Vamos sentar e pensar o que vocês conseguem fazer. Eu lembro que teve uma questão muito interessante, que é justamente a questão da problemática. Nós não podemos resolver tudo pelas crianças, nós temos que deixar as crianças se resolverem, não colocar a nossa resposta já. Ah, é muito mais rápido se eu chegar para a criança e falar, segue em frente, vira, sobe no banquinho e pega. Não. Se eu fizer isso, eu não dou oportunidade para a criança investigar, eu não dou oportunidade para elas resolverem juntas um problema. Tiveram uma questão que as crianças precisavam subir para pegar um pote de doce. O pote de doce estava alto, tinha uma escadinha, mas as crianças tinham 3, 4 anos. Como é que elas iam fazer? O tutor ficou só observando. Aí elas conversaram. Ah, o tutor pode pegar. Aí o tutor falou, não, eu não posso pegar porque o pote de doce é de todos nós. Então, nós temos que achar uma forma junto de resolver esse problema.
Aí as crianças começaram a conversar, e se a gente segurasse a escadinha enquanto uma subia e as outras seguravam a que estava subindo e a gente colocasse um colchão para caso ela cair não se machucar dos dois lados para conseguir pegar o pó de doce. E aí elas se resolveram assim, elas fizeram acordos, elas estavam trabalhando o valor da cooperação para conseguir chegar no pó de doce, que era para todas. Ou seja, tudo isso foi construído porque foi permitido. O ponto do tutor é ter essa paciência e não entrar, e não falar, não, mas isso demora muito tempo, até elas decidirem, até elas conversarem, mas é exatamente isso. Isso é assembleia. Elas estão constituindo uma assembleia para construir um objetivo comum. Elas estão aprendendo a se relacionar em construção de relações humanas, para conseguir chegar a um ponto, né? Então, isso é alfabetização humanizada, é você conseguir desenvolver a alfabetização na aprendizagem, numa construção integral de ser humano pela vivência, e não por um processo que foi destinado a você. É uma problemática real. E nós sempre trazemos essa reflexão de trabalhar com a natureza, porque nós desenvolvemos a nossa inteligência pela natureza. Toda a nossa construção de inteligência foi por problemática. Nós não tínhamos tudo nas mãos, nós construímos a partir da nossa mão esse desenvolvimento para chegar a essa possibilidade. Então, nós não podemos esquecer que o que nos faz evoluir e ter inteligência são as relações humanas. Por isso, a importância da dinâmica de grupo, em qualquer idade. Tem que ter acompanhamento? Totalmente. E o roteiro é constituído assim também, porque aí, quem sabe escrever? Crianças de 3 anos não sabem, mas crianças de 4, de 5, ou às vezes de 7, de 8 sabem. E falam, eu posso escrever. Eu escrevo o que vocês fizeram. Eu posso fazer escrita. Como é que faz a escrita? Crianças de 4, 5 anos já perguntam. A de 7 vai escrevendo, as outras já vão vendo, uma ajuda a outra. Aí, eu posso fazer também o guardião da memória, desenhando, para mostrar como foi a nossa vivência, explicar para as outras crianças, relatar o que aconteceu? Sim, faça. Então ela já vai desenhando, a outra vai escrevendo. Será que eu posso fazer uma música e construir uma música do que a gente está fazendo aqui? Nós subimos para pegar o doce, porque nós conseguimos fazer juntas. Sim, pode fazer a música também. Então você cria tudo aí, você cria as artes, você cria o desenvolvimento da relação humana da criança, os valores, a vivência. Tudo isso está ligado à investigação. Aí se você perguntar para uma criança dessa, você quer aprender? Ela vai dizer tudo. Porque ela está viva, porque ela está vendo tudo, ela está investigando tudo, ela está trocando com todos. Então, ela mantém a aprendizagem dela viva. Ela nunca vai dizer, eu não quero aprender. Porque ela está vivendo a aprendizagem, faz parte dela. Ela não é só protagonista, como ela integra isso e coopera com os outros nessa construção. Então, trazer um pouquinho, né, dessa construção de vivência também dessa idade. Mas eu vi que mais alguém levantou a mãozinha, acho que o Luiz levantou novamente. Sim, mas penso que a Franceli está primeiro. Franceli, você deixou ou você quer fazer mais uma colocação? A mãozinha ficou levantada. Não, tá ótimo. Obrigada, gente. É só acrescentar uma coisa, então. Depois de ouvir o Hélder e a Zizi falar, eu aqui estou noutro mundo. Porquê? Porque os meus educadores só sabem juntar letras. Ou seja, B com A dá Bá, né? T com E dá T. Então dá Baté. Pronto, é assim que ensinam. Então, temos que, por isso eu disse há pouco, temos que fazer uma fase de alteração desta metodologia, não é? Para tentar que os alunos todos aprendam. E cada um tem o seu método preferido, cada um é um ser diferente e temos que chegar a todos. Então, temos que fazer esse percurso. Talvez começar por ensinar aos professores para depois eles ensinarem os alunos. Porque eu não tenho o potencial que a Zizi demonstrou e que o Hélder exemplificou, não tenho isso. Uma coisa é o plano da escola, né? Desculpa, gente, quem está na próxima para falar? A Bia está com a mãozinha levantada? Bia? Oi, Zizi, oi todo mundo. Muito interessante e inspirador sempre ouvir o relato de vocês, né, do Luiz, do Hélder. Eu já perguntei várias vezes, eu já trouxe várias vezes as minhas dificuldades, mas eu vou trazer outra vez porque eu ainda não tive sucesso, eu ainda não consegui. Então eu vou trazer mais uma vez, porque eu acho muito interessante o que vocês estão tendo, né, as evidências de aprendizagem
que vocês estão relatando. E aí talvez alguém possa me dar mais uma sugestão. Só contextualizando, eu sou professora da Rede Municipal de São Pedro da Aldeia, estou com uma turma de 2º ano. E aí, desde o início do ano, são 22 crianças. Eu tenho tentado trabalhar com essas crianças essas dinâmicas que a gente conversa aqui, né? Mas eu tenho a sensação, assim, já acabou o primeiro trimestre, eu acho que eu não consegui sair do zero ainda, eu ainda estou no mesmo lugar. E aí, ontem mesmo eu estava falando com as crianças, né? A gente teve assembleia ontem e eu falei para eles que o mais importante do que aprender matemática e português, que são as disciplinas que me correspondem, eu queria que eles aprendessem a se respeitar, porque eles não conseguem se respeitar. E eu falei para eles assim, gente, a gente precisa conseguir, até o final do ano vocês têm que conseguir se respeitarem, porque sem isso é muito difícil. E aí eu não consigo, as assembleias, por exemplo, quando a gente faz assembleia, eles pedem, professor, hoje não é dia de assembleia? Sexta-feira, né? Falei, então tá, vamos fazer nossa assembleia. Eles só trazem a reclamação que o fulano me bateu, que o fulano xingou, que o fulano... Aí eu falo, não vamos falar, falar do colega, falar, vamos tentar trazer as soluções. Aí eles recitam o mantra, né, que não pode bater, não pode correr, não pode xingar, né? Eles sabem tudo. Aí eu falo, nem vou entrar nesse detalhe, porque vocês já sabem de cor e salteado tudo que como a gente deve se comportar para a gente se respeitar. Só que a gente não conseguiu ainda botar isso na prática. Eu não consegui ainda com eles isso. E aí também não consigo botar em prática a dinâmica de grupo, porque é sempre muita confusão. Todo mundo quer ser o ajudante, todo mundo quer se bater, todo mundo... Enfim, eu ainda não consegui ter nenhuma evidência de aprendizagem. E às vezes fico um pouco achando que eu estou no caminho errado, porque não consegui ainda, né? É meio que um desabafo e de repente talvez ouvir alguma coisa de vocês que possa me dar uma orientação. É isso. Agradecida, Bia. Pode estar com a mãozinha levantada, depois eu tá colocando. Ô, Bia, a gente pode fazer partilhar. Uma coisa é o institucional, que o Luiz está estruturando muito bem, e que é uma referência para mim, tá, Luiz? Outra coisa é o instituinte, que é isso de estar no chão de sala ou de qualquer outro espaço de aprendizagem, desde que não seja de aula, e que a gente vai fazer experiências bem legais, né? Por exemplo, uma criança que aprende a amarrar o cadastro, como você falou, a primeira coisa que eu fiz ontem, ele pôs o pé na minha cadeira, eu levantei da cadeira, fiquei ao lado dele, desamarrei meu sapato. Falou, hã? Agora são 2 problemas? Eu vou amarrar o meu e você vai amarrar o seu. E a gente foi. Qual o ritmo? O ritmo dele. A orelhinha do coelho ele não fazia. Aí chegou um outro lá, que vendo uma coisa muito extravagante, muito diferente, já trabalha com dinâmica de grupo, foi lá também mostrar como é que faz. Mostrar no dele. E a gente vai fazendo. Aí ele não conseguiu fazer, nós fizemos com ele. A orelhinha do coelho fechamos. Na segunda orelhinha do coelho, que era para selar o laço, que o laço é enorme, né? Do cadastro dele, era uns 30 centímetros de cadastro, ele que fez a segunda orelhinha, para dar o nó. E aí, com relação à Assembleia, isso me preocupa bastante. A Assembleia geralmente vira um paredão de Big Brother, muitas vezes. A gente precisa diferenciar isso com algumas dinâmicas de grupo que sejam um pouquinho mais estruturadas. Eu, com crianças muito pequenas, aprendi com a Kay Prentice, do Ciclo de Construção de Paz, muito legal, assim, que ela conversa muito com a dinâmica de grupos do Lauro de Oliveira Lima. Ela recomenda, por exemplo, a gente compartilhar a respiração. Se a gente passa um objeto da fala, o meu objeto da fala é um galho com líquen que nós construímos com as crianças, que é o símbolo da parceria da natureza. A gente mostra o objeto da fala, que é uma tradição indígena, que é muitos povos da América do Norte, da América do Sul, e vai passando o objeto da fala só compartilhando a respiração. Outra coisa que eu faço também, antes de começar uma assembleia, é fazer gestos de contar uma coisa legal que aconteceu. Então, por exemplo, eu faço uma mímica que eu estou pedalando de bicicleta. Aí eu passo para o próximo, outro conta uma história legal do que aconteceu. Então eu falo assim, meu melhor amigo, vamos falar do meu melhor amigo. Ou então, coisas que eu gosto de comer em casa. Para falar de sonhos, alguma coisa assim depois, sabe? Para que aí sim a gente crie uma ambiência de prazer de ouvir uns aos outros. Porque quando começa já a Assembleia Geral, agora eu vou fazer a minha denúncia. Isso não tem nada a ver com a Assembleia Geral. É muito difícil sair desse ciclo. É possível sair, né, escutando, vão fazendo as dinâmicas de grupo, os grupos de responsabilidade a partir disso, escrevendo, mas é algo que, partido luminoso é mais interessante. Fez sentido para você, Bia?
Fez sim, vou tentar fazer isso aí. Obrigada, Helder. Posso fazer uma pergunta à Bia? Bia, você trabalha sozinha? Sim, Pois. Esse é um problema, Bia. É um problema que eu já você tem que sei. resolver. Eu não Por sei quê? como resolver, Luiz. Porque chama o Helder para o pé de ti. Chama o Rogério. Olha, Combinado, vou chamar. eu há pouco não falei nisso, mas aqui uma das coisas muito boas que aconteceram foi nenhum professor trabalhou sozinho e todos tínhamos reuniões coletivas uma vez por semana, tá? Então nunca ninguém ficou abandonado na sua agonia mais do que uma semana, tá? E pôde partilhar com o grupo e dentro do espaço onde estavam os alunos havia sempre outro adulto. E isso é muito importante para as coisas funcionarem, tá? O outro conselho que eu posso dar é vai com calma e dá tempo ao tempo. O Zé demorou 30 anos, certo? E você vai conseguir em menos. Bom, Bia, o que eu gostaria de colocar para você são alguns estágios. Complementando também o que o Luiz colocou, o Helder, tem um tempo para desenvolver a construção dos valores. E essa construção dos valores, ela não ocorre tão rápido, dependendo também do tempo que você tem com essas crianças, da comunidade que está estabelecida. Tudo isso tem impacto nessa construção. A sugestão é, com relação às assembleias, para se tornar assembleia, primeiro tem que construir as rodas de conversa. As rodas de conversa são o primeiro estágio antes da assembleia. A assembleia é quando as crianças elas já têm noção dos seus direitos e deveres, ou pelo menos elas têm noção no sentido assim, não direitos e deveres no sentido já, vou me organizar, agora vamos fazer a assembleia, fazer a pauta, isso já é o avançado. É quando chega já na assembleia já construída. Mas antes disso, a partir do momento que elas já sabem, por exemplo, o que é e o que não para fazer, então ela já tem uma noção de acordo. Você já conseguiu. Se você isso que você me disse, embora você diga que não conseguiu caminhar nada, eu já percebo, por exemplo, uma evidência de aprendizagem aí. Quando você coloca que ela já sabe o que não é e o que é, então ela já tem noção de acordo. Tem crianças que não têm nem essa construção. Por incrível que pareça, isso já é um passo importante. Isso já é uma evidência. Uma das coisas que é importante a gente trabalhar quando constrói as comunidades de aprendizagem é a gente fazer realmente o processo de avaliação. Avaliação do quê? De como estávamos e o que estamos construindo, a partir dos valores. Porque senão a gente parece que está sempre tudo não indo, não caminhando, não acontecendo. E acontece sim. Tem as evidências de cada estágio. Você está no estágio da iniciação de comunidade de aprendizagem. Seu projeto é uma iniciação. Dentro dessa iniciação, o que você já caminhou? Essa evidência de que as crianças já compreendem o que não devem e devem, isso é uma evidência fortíssima, porque quer dizer que elas já entendem acordos. Então, você conseguiu, parabéns. Você já tem uma etapa de evidência demonstrada e concluída. Não duvide de si mesmo, nem da construção que você está fazendo. A partir disso, o que pode ser feito para que as crianças compreendam que a assembleia que precisa ser constituída não é um processo de reclamação ou de evidência negativa ou positiva ou o que for. É trazer para a prática. Ao invés de se tornar um ponto onde tem uma reclamação, o que nós podemos resolver? Então, se começar as reclamações, vamos fazer uma. O que nós podemos fazer sobre isso? Agora é solução. Então, ninguém sai daqui sem a gente solucionar isso aqui. Vou te dar uma sugestão. Tinham crianças que estavam reclamando umas das outras por causa do desrespeito, por tudo que acontecia. Aí se fazia as rodas de conversa para que elas pudessem explicar por que elas estavam fazendo isso, o que ocorreu, como ocorreu. Aí elas começaram a construir um processo de comunicação. A partir disso, foi desenvolvido o quê? Um problema. Tá, desrespeito. Todas as crianças estão correndo ao mesmo tempo e elas estão se batendo. Como é que nós podemos resolver isso? Quando acontecer, que dispositivo que nós colocamos? Aí as crianças definiram, dispositivo da pausa. Todo mundo pausa. Aconteceu? Pausa. Por que nós vamos fazer esse dispositivo? Para a gente parar, para pensar por que a gente está fazendo isso e retomar o outro tipo de ação. Então, elas tinham um acordo. Aí, não adiantou só a pausa, porque não paravam. Aí, o que elas começaram? Pausa com mãozinhas. Aí, todo mundo dava as mãos e se seguravam no momento quando acontecia. Aí elas paravam para sentar, aí foi o próximo que elas definiram para conversar sobre.
Então, com o tempo, elas falaram, isso é muito chato. Nós não vamos fazer mais isso, porque é muito chato toda hora ter que parar para pausar, para dar as mãos, para a gente sentar, para conversar sobre o que fizemos, para a gente não fazer isso. Aí elas começaram a resolver si mesmo a partir daí, porque elas criaram o quê? Um acordo de aprendizagem aonde elas paravam para pensar e agir de outra forma, mudar a forma como elas estavam agindo. Então, sugestão da roda de conversa e sugestão de você definir com elas qual que é? Vamos definir porque não adianta só falar os problemas, a gente tem que resolver. Escolhe um problema, vamos resolver esse problema. Como que a gente vai resolver? Vamos criar vários dispositivos e estratégias para resolver. Quando a gente conseguir resolver esse, a gente vai passar para o próximo. E aí vamos fazer a pauta do próximo. Porque aí nós ensinamos a construir a assembleia. Porque aí a assembleia, ela não é só para falar. A assembleia é para dialogar e construir uma solução. Porque nós vamos construir algo em comum. Nós vamos tomar uma decisão em comum. E aí começa a não vai sair, mas instituir, de fato, né, o que o Rogério gosta de falar bastante, também trazer essa ideia, da instituição das pessoas, porque lembrar que a escola não é o prédio, a escola são as pessoas, então as pessoas precisam ter essa construção em si. Para elas terem essa construção em si, elas precisam ter esse desenvolvimento a partir dessa prática, senão vai ser só algo como você está colocando, só que você já avançou, porque ela já leva em consideração os acordos. Isso é muito difícil. Pode parecer que isso não é nada, mas é muito difícil. A maioria das crianças fala, e daí? Não importa se eu estou desrespeitando, não importa se eu estou fazendo assim, eu não tenho importância. Então, por incrível que pareça, a reclamação já é a segunda etapa. A partir daí, o que a gente pode fazer com isso? Essa é a sugestão que eu dou. Até você conseguir fazer. E assim, sempre colocar as funções. Já que todos querem assumir funções, coloque todas as funções. Quem vai escrever hoje? Quem vai desenhar? Quem vai fazer? Ponha todas as funções na dinâmica de grupo, para que todos possam assumir alguma parte. Mesmo que elas briguem ou falem, é normal ter um certo caos. Vamos lembrar o Piaget, mesmo como biólogo, ele trazia uma reflexão muito boa para a gente. Tem que ter o desequilíbrio primeiro, para depois ter um processo de assimilação e acomodação. Então, esse desequilíbrio é normal. E nas relações humanas, mais ainda. Primeiro nós temos o conflito, para depois nós conseguirmos chegar num processo de convergência ou consenso. O que normalmente não dá é um processo de destruição, quando alguém tem um objetivo próprio para um processo de quebra, aí é mais difícil, realmente, de construir uma mudança assim, porque há realmente uma cisão. Mas isso não acontece com relação às crianças estão no processo formativo. Agora, quando é adultos, é um pouco mais difícil, né? Que aí entra essas outras construções, por exemplo, que o Luiz colocou muito bem, dos professores, porque os professores precisam ter esse campo de mudança. E, até certo ponto, é possível a pessoa mudar junto e construir e cooperar. Chega um certo ponto que as pessoas também falam, não, eu não quero isso porque eu quero fazer outra coisa. Eu acredito na educação tradicional e vou fazer do jeito que é. Não adianta convencimento, né? Não adianta tentar fazer a pessoa mudar. Ou eu acredito em dinheiro e eu quero só por dinheiro, não gosto de educação, só quero ganhar dinheiro com isso, não penso em mais nada. Dificilmente você vai fazer uma pessoa mudar essa visão. Ela tem esse foco e ela vai estar nesse foco, até ela perceber e acordar para um outro tipo de foco. O que pode ser feito é mostrando com seu exemplo que há essa diferença. Então, daria essa sugestão também com relação a esse ponto, tá, Bia? Mas parabéns! Eu já vejo evolução. Do que você me colocou antes, você colocou para nós aqui, né, na própria formação para agora, já evoluiu sim. Eu sei que a sua localidade tem uma série de questões. Lembrar que o Luiz já tem a instituição, já está dentro de uma localidade. Isso para ele traz bônus e ônus, né? O bônus é que a instituição ajuda no sentido de que você tem o local mais formadinho e tal. O ônus é justamente porque está todo mundo estruturado querendo falar beabá, bebê, baby. Então, esse é o ponto. E o outro ponto também, estamos juntas. Se você precisar de um acompanhamento, a gente fazer junto, um dia, conversar entre as crianças, fazer uma possibilidade de desenvolvimento, vamos ajudar a desenvolver esses valores. Porque, às vezes, vendo outras crianças também mostrando esse desenvolvimento, ajude as crianças a perceberem por que aquelas crianças se organizam, hein? Porque era isso que fazia. Eu, por exemplo, quando fui colocada com crianças, a minha forma de ação como criança fazia as outras crianças me olharem e me acharem diferente e perguntar por que eu estava fazendo isso. E com um grupo de crianças que vinham, elas começavam a mover outra forma de fazer também. Porque elas falavam, nossa, eles estão conversando, eles estão se ouvindo. A gente nunca se ouve, né? Aí começam os questionamentos.
Então, se você quiser começar com 2, 3 crianças, aí que vem os grupos de responsabilidade, que possam ajudar a construir isso, porque sozinha realmente não tem como. Mas 2, 3 crianças que queiram fazer, que você vê que elas estão mais fortalecidas, junta com elas, trabalha um pouco mais essa construção da dinâmica de valores, que elas vão te ajudar a mover as outras crianças nessa construção, sem precisar, assim, fazer esse campo. E no começo elas vão ter dificuldade, pode ser que elas gritem, cala a boca, gente, ouve aqui. Aí você fala, não é bem assim, gente, vamos desenvolver, mas sim, olha só, mãozinhas levantadas, que dispositivo que a gente pode fazer para chamar atenção? Teve uma das crianças que eu lembro, que ela fez um dispositivo de dançar. Ela começou a dançar para chamar a atenção das outras crianças, já que não adiantava gritar, então ela dançava, e até as outras crianças prestarem atenção, e funcionou. Então, há muitas formas de fazer, tá? Desculpa a extensão, mas era para trazer várias referências aqui. Faltando 2 minutinhos, eu queria acordar, se tudo bem a gente marcar pelo menos mais uns 3 minutinhos, só para a gente poder encerrar essa construção, né? Encerrar não, mas trazer as reflexões finais. Eu vi que o Helder está com a mãozinha levantada também. Helder? Gente, só agradecer pela presença de todos aqui, estar aqui com vocês, aprendendo mais, e dizer, assim, que, por exemplo, eu, Zizi, Bruno, da Agrofloresta, não sei se ele está presente, a gente, por exemplo, a gente está combinando de se reunir às quintas-feiras. Quintas-feiras é um tempo em que eu estou com uma turma já em uma comunidade aprendiz em desenvolvimento, e que a gente pode partilhar os nossos dispositivos. Então, se quem quiser estar conosco, comigo, falo por mim, né? Zizi tem que ver, Bruno, de acordo com a disponibilidade. Em alguma quinta-feira, das 8 às 8h45, às 9 horas, a gente tem esse momento para pensarmos numa escola em comum, dispositivos que a gente pode aprender isomorficamente, tá? Fica aí o convite. Para isso, a gente precisa só se conversar entre nós. Meu contato já está disponibilizado para vocês, tá bom? A gente faz para comunicar por meio desse e-mail aqui. Eu vou enviar o e-mail e passo a palavra para quem quiser falar. Só terminar aqui. Essa é uma construção que eu estou fazendo com o Helder, né? Já há algum tempo, da construção das crianças, terem confrontação com as crianças, para trazer a construção de dinâmica de grupo, na relação da criança, relação com a natureza. Então, é muito bem-vinda também, tá, Bia? A Bia tem meu contato, eu vi que a Rosângela também tem, se vocês quiserem entrar em contato também ali, a gente pode organizar sem dúvida, tá? Eu sei que o Helder já fez, era um dos convites que ia fazer, mas ele já fez aqui também, então tá ótimo. Eu vi que a Lorena está com a mãozinha levantada, e também tem uma pergunta bem grande aqui da Rosângela, uma pergunta muito boa. Só que eu não sei se o tempo nosso vai ser possível, então eu vou perguntar se tudo bem a Lorena se colocar, e essa perguntinha aqui da Rosângela, que eu não tinha visto, eu consegui ver agora. Nós podemos trazer para a próxima, ou podemos fazer aqui também. Aí vocês deixar, tudo bem ser a próxima? Tudo bem, Rosângela? Não sei se a Rosângela, ela falou que ela não está conseguindo falar. Ela falou, tudo bem, próximo sábado. Agradecida, Rosângela. Sim, Lorena. Oi, Lizzy. Oi, pessoal. Muito bom ouvir sempre todos vocês. A Bia estava falando e com a pergunta do Luiz para ela, se ela estava sozinha, eu fiquei imaginando quantas crianças ela estava trabalhando ali naquele grupo, né? Porque a questão da quantidade de crianças por professor, hoje em dia, dependendo da instituição, ela fica sobrecarregada. Isso é um dos grandes dilemas. E a gente está falando de humanizar a educação, estamos falando em relações humanas, né? E aí, esse ponto de construção, e seria partindo do cenário que a Bia colocou, e um pouco do que o Luiz colocou, a gente começa pequenininho e depois isso vai crescendo, como a Zizi bem situou. Às vezes, a gente pensa que está no meio do tumulto, e aquilo dali é uma possibilidade, um potencial de construção enorme, né, no meio dos conflitos. Então, quando você, Bia, colocou muito bem que todos já sabem os acordos, isso você pode começar com um guardião de acordos, nem que seja 1, 2, isso já está dentro de uma dinâmica, né, de um início de assembleia aí, né? Você tem aí a construção das rodas de conversa, que a Zizi colocou, né? Você pode partir
pequenininho, com 1 ou 2 ou 3 ali que são mais tranquilos, que você vê que estão um pouco mais engajados na atenção, e a partir deles você mesmo, às vezes as crianças vão disputar aquilo dali, né, aquele papel, mas você fala, hoje nós já sabemos todos os acordos, então eu queria um guardião. Se elas não entrarem em consenso, você pode até, entre esses que você acha que são mais acessíveis, colocar um, e amanhã vai ser outro, e depois outro, e eles veem sendo solicitados, veem essa interação inicial, né? Você chama eles a participar. Uma coisa que eu queria contribuir também com isso que o Luiz colocou, do BA, BA, BE, BE. As vivências com relação à formação dos professores, né, às vezes a gente tem que reconstruir esse olhar, de humanizar até o professor, porque o modelo tradicional ele está tão institucionalizado, né, ele está tão forte aí, enraizado, e as pessoas fazem, às vezes, pelo ciclo, tá, né? É isso que acontece, é isso que eu vou reproduzir, e às vezes não param para pensar, não é, Zizi? Eles não refletem o que está sendo transmitido, é o que eles ensinam, é o que eles aprenderam, é o que eles ensinam. Então, vivências, por exemplo, uma dinâmica, né, uma proposta de cooperação, onde você tem uma atividade coletiva, daquilo você extrai tanto conhecimento, as crianças vão construindo tanto, que você depois, no final, pode trazer, a partir de um livro, onde elas vão ter acesso à leitura, propor teatros, igual a gente viu na reunião dos palitoches, né, dependendo da idade das crianças, se forem crianças menorzinhas, com um tipo de linguagem mais acessível para ela, e as maiorzinhas, elas se baseiam ali nas letras e vão compartilhar com as pequenas, e você pode trazer a leitura compartilhada, né, o ouvir e o visual, né, a audição e a visão, fazer um trabalho em conjunto, pega, às vezes, uma leitura e transforma em teatrinho, e transforma em vivência e participação. Isso daí traz muita riqueza, e no final desencadear para o processo de leitura e escrita. É uma sugestão aí para vocês. Agradecida, Lorena. Muito boas nossas partilhas hoje, né? Espero que a gente possa construímos juntas, é uma rede, né? Então, Bia, muita força, são 22 crianças, né? Mas estamos juntas dentro dessa construção. Só entrar em contato, vocês têm o meu contato, a gente pode organizar, tá? E fazer esse desenvolvimento com as crianças para dar uma ajuda aí. Então, vamos desenvolvendo essas dinâmicas de grupo, né? E, com certeza, é assim que a gente constrói. Igual nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos construindo essa assembleia a partir do momento que nós estamos conversando em assembleia e repassando uns com os outros, os projetos que estão sendo feitos, como estão sendo feitos, e que utilizamos nas várias localidades, né? Então, agradecida a cada um, a cada uma. Então, no próximo sábado estaremos novamente aqui, tá? Um grande abraço a todos.